Boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui com Palavra de Mulher, né? Hoje nós vamos desenvolver uma temática bem importante, bem atual, bem necessária, sobretudo. E hoje quem vai estar conosco é o meu amigo e mestrando em Direitos Humanos, o Gustavo Costa, falando sobre autocuidado e saúde mental. A temática que tem muita coisa aí a ver com todos nós nesse momento, né? Então, vou aguardar aqui a entrada dele. Quero dar as boas-vindas a quem esteve conosco na última live da semana passada, a quem já está aqui conosco também nos acompanhando. E vamos que vamos, né? Esse dia friozinho que está fazendo aqui na cidade de João Pessoa, dia de chuva, mas todos nós, cada um nas suas casas, não deixando de adquirir os conhecimentos, né, e as experiências necessárias para esse momento da nossa vida. Para os que não me conhecem, eu me chamo Aniele Mirtes, né, sou pedagoga, sou ativista social e também ativista política, tá? E aí, vamos aguardar o Gustavo entrar para que a gente possa iniciar essa conversa, né? Já estou vendo algumas pessoas aqui. Eu costumo dizer que eu não vou mais citar o nome das pessoas para não cair no equívoco, né? Às vezes a gente vai citando, esquece alguém e acaba que depois a gente é cobrada. Mas eu tento, pelo menos, acenar para quem vai entrando aí, para dizer que eu estou lhe vendo, eu estou vendo seu nome, eu estou lhe percebendo e eu sei que você está conosco. É isso? Pois é, autocuidado e saúde mental. Vou colocar aqui, deixar fixado nos comentários, tá? Porque aí quem vai entrando vai sabendo o que a gente está conversando, né? É importante. Saúde mental e autocuidado. São práticas bem importantes e, mais do que importantes, são práticas necessárias, né? Extremamente necessárias. Estamos só aguardando você entrar, viu, Gustavo? Já estamos online. Só aguardando você. Te aguardando. Mandei aqui para ele. Chegou. Mais conhecido como Gus. De Brasília. Candango. Mestrando em Direitos Humanos. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Seja Tá dando para bem-vindo. ver? Tá dando sim, para ouvir, para ver tudo direitinho. Seja bem-vindo, eu já fiz aqui as devidas apresentações antes de você entrar, tá? Mas aí, ao longo da conversa, você querendo, você fica à vontade. Já expliquei para o pessoal que o nosso tema hoje é saúde mental e autocuidado, já passei seu currículo, impossível, um currículo de 510 páginas, mas já apresentei um pouco de você. E aí, eu vou jogar já, né, a primeira reflexão, porque, como eu estava dizendo para o pessoal, esse é um tema muito atual no momento social que estamos vivendo. Saúde mental e autocuidado, né? Então, para a gente entender de onde vem o autocuidado, né? Se é uma prática, uma filosofia de vida, uma terapia, um remédio,
Fica aí à vontade, tá bom? Beleza. Eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer, assim, né? Eu vou encarar essa live bem como um bate-papo, tá certo? Eu vou E é um levar bate-papo. muito um bate-papo mesmo, porque pelo tema e tal, eu não vou ser muito formal, não. Fica à vontade. Então, acho que a primeira ressalva de sempre se fazer quando a gente vai falar sobre saúde mental é entender que existem profissionais que atuam também, né? Eu acho que todo tema, que ele é um tema social, mas que também possui profissionais, é sempre importante a gente ressaltar a existência dos profissionais antes. Então, antes de falar sobre saúde mental e sobre autocuidado, a primeira coisa que todo mundo precisa saber é que é muito importante a terapia, é muito importante você ter psicólogos ao seu lado, é muito importante você buscar apoio profissional e qualificado, né? Informação direta de quem realmente estuda e trabalha com isso, porque como as pessoas elas levam tempo e se profissionalizam nisso, é muito importante que a gente valorize o trabalho das pessoas, né? Então, eu vou falar muito assim de autocuidado, de estratégias individuais, de como que a gente pode hackear um pouco esse sistema que tenta nos fazer nos sentir mal, que ataca a nossa autoestima, que ataca a nossa sensibilidade. Mas antes de falar sobre isso, é muito importante ressaltar a importância de vocês procurarem sempre profissionais. Procurar terapia, procurar psicólogo, procurar realmente um apoio que seja profissional. Mas vamos lá. Sobre autocuidado, né? Como que eu chego no meu entendimento atual de autocuidado? Durante a minha graduação, assim, ao longo da minha vida toda, eu sempre fui uma pessoa que se cobrava demais, né? Eu, ao longo da minha infância, sempre fui um rapaz afeminado, então as crianças apontavam, é gay, é bichinha. Elas olhavam para mim e falavam isso num tom acusatório. Então eu já cresci com isso, moldando um pouco a minha visão de mundo. Também de uma família muito pobre, então, né? Uma família muito periférica, sabia um pouco quais eram os meus lugares no mundo. Na escola que eu estudava, eu tinha vergonha de dizer o bairro que eu morava, eu tinha vergonha, às vezes, de falar a profissão dos meus pais, porque os professores perguntavam assim: ah, o seu pai é advogado, o seu pai é professor, ele é o quê? E nunca falavam as opções, assim, mais de serviços gerais, né? Meu pai era motorista e minha mãe vendedora de sapatos. Então, tudo isso, assim, todos os preconceitos que estão no mundo, né, as dificuldades, as estruturas, elas moldam a nossa experiência de estar no mundo. E moldam a nossa experiência de estar no mundo, deixando a gente muito frágil, muito abalado, e acabam também gerando na gente, a gente inconscientemente, para sobreviver a todas essas desigualdades, antes da gente conseguir estudar, falar sobre o tema e se abrir o nosso coração, a gente cria várias estratégias e vários mecanismos de autodefesa, várias formas de resistir. E nem sempre são formas boas. Às vezes elas são boas, às vezes não, e às vezes elas são boas em algumas horas e ruins em outras. Mas eu, pessoalmente, eu desenvolvi algumas estratégias. Uma delas foi cobrar muito de mim. Eu sempre fui criança que me cobrava muito. Na adolescência, assim, 10, 11, 12 anos, eu já fazia inglês, já fazia informática, eu fazia muitas atividades extracurriculares para sonhando um dia de achar na educação a possibilidade de mudança. Aí no ensino médio também eu pensava muito no vestibular, muito, muito em entrar na universidade. Eu sempre assim, era uma criança muito além assim das outras. E também sempre fui um filho que ajudava muito em casa, que fazia tudo para conseguir ter uma boa relação. Então, assim, toda relação a gente tem duas pessoas se esforçando, geralmente é ideal que elas se esforcem igualmente. Mas a própria relação parental dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus parentes, eu fui uma pessoa que eu me esforçava muito, assim. Eu sempre me esforçava muito para agradar, para que todo mundo me quisesse bem, porque eu tinha um medo de que me descobrissem enquanto LGBT e que eu sofresse por conta disso. Então, eu queria meio que compensar essa desigualdade que eu sofria, né? Bom, e aí vivendo todos esses mecanismos assim da gente tentar sobreviver nesse sistema e conseguir estar bem, eu me cobrava muito e isso foi bom. Isso me trouxe até a universidade. Eu sempre fui um aluno excelente que tirava boas notas. Eu consegui chegar em alguns espaços. E na graduação eu ainda mantive muito uma postura que eu gosto de chamar de síndrome de Hermione. Tem aquela saga literária adolescente do Harry Potter, né? E tem uma personagem, que é a Hermione, que ela é extremamente inteligente, extremamente estudiosa, e ela se cobra muito assim também, e ela é de todo mundo da turma, tipo assim, não vai ter aula. A Hermione era a pessoa que ia falar assim, não acredito que não vai ter aula, vai ficar triste por isso. Eu era bem assim, eu evitava muito matar aula, sempre estudava muito, eu lia os textos antes da aula e lia depois das aulas, fazia várias resenhas e fichamentos que eu tenho guardado comigo até hoje. Então eu me cobrei muito, eu sempre trabalhei com muita excelência assim, em tudo que eu fazia na universidade. E aí isso alimentava em mim uma noção meritocrática.
Quando alguma pessoa ia mal, eu falava assim, ah, é porque não se esforçou. Ah, saiu mal na prova? Ah, não se esforçou. O professor te reprovou por falta? O problema é seu, você devia ter vindo à aula. Eu criei em mim mesmo uma incompreensão com vivências que eu tinha. Então, eu não consegui olhar para amigos meus que, às vezes, pegavam ônibus para chegar na universidade, amigos que tinham amigas que tinham filhos e que não tinham tanto tempo para dispor, e eu era uma pessoa incompreensiva, né? Então, Uhum. assim, o, o, Incompreendida. isso. O preconceito, ele me tornou uma pessoa muito resiliente, muito forte, muito batalhadora, mas que também se cobra muito e que muitas vezes não consegue compreender os outros. Então, era muito, muito, muito meritocrático. Eu comecei a mudar isso quando já no final da graduação, no TCC, eu estava fazendo uma pesquisa para conseguir concluir a graduação, e aí no TCC eu tive um problema, que era o seguinte, a minha pesquisa ela envolvia uma instituição que eu ia visitar a instituição, pesquisar, colher dados e depois escrever um relatório. E com isso eu tive um problema, porque a instituição aceitou a minha presença lá enquanto pesquisador, mas no meio do semestre não me responderam mais, não me recebia mais. E aí eu acabei sendo reprovado na disciplina de pesquisa no final da graduação, porque a instituição não me aceitou. Na época, isso abalou muito a minha autoestima. Foi o primeiro SR, que é a pior nota que um aluno pode ter, que é quando ele não tem rendimento na disciplina. Foi o primeiro SR que eu tive e isso me deixou muito mal, eu fiquei muito triste. Mas disso eu tirei uma lição. Uma amiga minha, uma vez, nessa época, me falou uma coisa bem importante. Ela falou assim, quando a gente fala de meritocracia, desse sistema que teoricamente ajuda as pessoas conforme os seus esforços, ele é um sistema falso. E como um sistema falso, ele não só cria várias assimetrias, como, por exemplo, tem pessoas que têm capacidade, mas que não são valorizadas, e pessoas que não possuem capacidades e habilidades são valorizadas sim. Então, ele cria essas assimetrias, mas, além disso, ele falha até com quem se esforça. Até para quem se esforça e para quem faz, esse sistema, ele, algumas vezes, ele vai ser injusto, porque ele não vai conseguir olhar todos os seus acertos quando você cometer um erro só. Então, enfim, sempre foi um sistema que me fez muito mal, né? E aí eu acho que o autocuidado é você respirar, é você ouvir os seus próprios sentimentos, ele é um olhar para dentro. A gente estimula muito o nosso olhar para fora, a gente estimula muito essa nossa relação com o mundo, a fala, os sentidos, a gente vai até os lugares, a gente sai de casa diariamente, mas a gente nunca olha para esse espaço interior que a gente tem, a gente nunca observa, escuta e pensa nele. Então, para mim, pelo menos enquanto uma pessoa que é muito voltada para o externo, me voltar para dentro, para o interior, olhar para dentro de mim, para os meus sentimentos, me conectar com as minhas vulnerabilidades, aceitá-las, abraçá-las, ser feliz por elas também, não enxergá-las como uma fraqueza. E conseguir também identificar essas vulnerabilidades nos outros e conseguir ver, inclusive, quando a vulnerabilidade do outro é diferente da minha, quando a vulnerabilidade da outra não é uma vulnerabilidade igual a minha, mas conseguir me conectar mesmo na diferença, eu acho que isso que seria a minha definição de autocuidado. Seria essa possibilidade de você exercer um perdão consigo mesmo, exercer uma empatia com nós mesmos, que às vezes é muito difícil, pelo menos para mim é mais difícil de exercer uma empatia comigo do que com os outros, para depois você conseguir exercer também com o mundo ao seu redor, com o seu trabalho, com a universidade, com os seus estudos, com os seus amigos, com sua família. Então, eu acho que o autocuidado ele surge para mim como essa prática, né? E ele é muito revolucionário na medida em que a gente recebe tanta violência, né, no mundo, a gente passa a ter vergonha da nossa cor, a gente passa a ter vergonha do nosso corpo, dos nossos jeitos, da nossa forma de falar, da nossa forma de estar nesse mundo pelos preconceitos que a gente enfrenta. E é tão difícil que às vezes a gente introjeta essa violência e a gente é violento com nós mesmos, né? Então a gente às vezes se culpa, a gente às vezes briga com nós mesmos, a gente se cobra coisas que a gente se cobra coisas que a gente não pode proporcionar, né? E o autocuidado ele entra realmente quebrando essa lógica e promovendo um pouco de auto-amor também, né? Gu, deixa eu te fazer uma pergunta. Muito massa ouvir a tua experiência, né, de infância. E eu fiquei pensando aqui, se mediante esse contexto seu, houve alguma prática ou houve algum gatilho, né? Você mencionou essa sua decepção na vida escolar, que foi, vamos dizer assim, aquele boom, você nunca tinha vivenciado essa sensação de fracasso. Mas houveram práticas, ou há práticas que te ajudam
a desenvolver esse olhar de autoempatia, né, como você está dizendo? Sim. Quais seriam É, essas práticas? certo. Eu vou falar um pouco das minhas estratégias pessoais, espero que elas possam ajudar algumas pessoas. E aí, eu acho que uma das primeiras premissas que eu gosto é da gente entender que é o seguinte, né? A gente precisa ter um cuidado individual, só que numa sociedade em que tudo é muito individualista, em que tem muito ego, em que tem muita vaidade, muita soberba, numa sociedade assim, quando a gente vai falar do individual, é muito comum a gente cair facilmente nessas formas de individualidade. Então, assim, ao longo dessa minha trajetória de ativista, eu encontrei muitas pessoas mesmo, que usavam um discurso de, eu sofro isso, eu sofro aquilo e tudo mais. E beleza, pode ser legítimo. Mas pessoas que usavam esses discursos fora da hora e em momentos que, às vezes, era estratégico e era um discurso para blindar a pessoa de enxergar as suas falhas, certo? E isso é uma das coisas que acontece. Mas, enfim, nessa sociedade em geral, que é uma sociedade que ela não nos faz conseguir enxergar a individualidade de forma autêntica, para conseguir enxergar a individualidade, a gente precisa primeiro desconstruir o que a gente achava que era individualidade para construir uma nova forma de individualidade. Então, por exemplo, esse individualismo de o que é meu, eu não divido, a minha casa é minha, eu tenho medo do outro, esse individualismo que é baseado no medo da outra pessoa, o meu celular, a minha roupa, esse meu, ele precisa ser tirado de lado, e a gente precisa entender que a individualidade ela é você conseguir valorizar quem você é, valorizar os seus sentimentos, valorizar a sua forma e o seu jeito de enxergar as coisas, sem impor isso ao limite do outro, mas também sem deixar que os outros tragam isso e se impor nos seus limites. Né? Então, a gente precisa sempre ter essa relação. Assim, a individualidade ela precisa ser um pouco relacional, né? E a gente precisa saber que o autocuidado, ele não significa você ser irresponsável, dizer assim, eu quero me sentir bem, então não importa os outros. Eu quero ter um Nem ser autocuidado. egoísta, né? Nem ser Sim, não ser. egoísta. Por exemplo, eu não vou ler as notícias porque eu não quero sofrer. Beleza, a gente não precisa estar o tempo todo lendo notícias, o tempo todo tá vendo que o outro sofre, mas a gente não pode correr para um outro extremo, que é só viver a nossa vida numa bolha, achar que o mundo é perfeito, só querer ver o que nos agrada, porque a vida real não é assim. Na vida real existem pessoas sofrendo, existem pessoas enfrentando dificuldades. Então, eu acho que o autocuidado é você se permitir realmente ter essa empatia, mas não deixar que isso também te destrua, de certa forma, né? E aí eu criei algumas práticas para mim, que uma delas, assim, que é medir muito bem quando que eu quero ou não estar nos locais. Então, por exemplo, a internet ela tem muito isso, né? A internet ela é uma bomba de conteúdos. A gente não consegue pegar o celular e antes de abrir ele falar assim, eu vou escolher só ler notícias boas, ou eu vou escolher só ler notícias tristes, eu vou só escolher ler coisas que sejam artísticas. Quando a gente abre, é uma série de conteúdos. E, na verdade, as pessoas socialmente têm o costume de só espalhar o que é ruim, e elas também têm o costume e a internet intensifica isso, porque o que dá mais like geralmente são as notícias ruins, né? Então, os logaritmos das redes sociais, eles fazem com que essas coisas cheguem muito. E beleza, não é um problema a gente se sensibilizar e olhar um pouco para as dificuldades que o mundo está enfrentando, para o que a Terra está sofrendo, né? Para o que a sociedade, as pessoas estão enfrentando. Mas a gente tem que saber medir o momento de fazer isso, porque às vezes a gente enlouquece pensando sempre em abraçar o mundo. E principalmente para quem trabalha com política, para quem trabalha, seja política partidária ou uma política de ativismo, a gente tende a se levar muito por esses temas, porque eles são temas que já nos afetam. E que bom que nos afetam. Mas a gente precisa saber ter um equilíbrio em relação a eles. Então, uma das práticas que eu faço é uma prática realmente de, às vezes, me distanciar um pouco das redes sociais, não abrir a internet, não abrir as notícias, sair um pouco do Instagram, tentar equilibrar o uso dessas ferramentas, porque às vezes elas podem se tornar nocivas. Uma outra coisa que eu gosto muito, muito mesmo de fazer é ler. Foi um hábito que eu tive muita dificuldade de retomar. A universidade, ela cria essa coisa da gente estar sempre lendo, ela cria essa obrigação, e aí ela tira um pouco da nossa paixão de ler assim. Ler realmente com vontade, olhar um livro pela capa e se interessar e abrir,
ver um tema que a gente nunca viu e decidir ler aquele tema. Então, a universidade, ela faz com que as pessoas que pesquisam e trabalham com isso fiquem sempre lendo para aquilo, né? Mas eu também consigo pensar em várias outras profissões. Ah, eu não sou da universidade, tudo bem. Mas veja, você tem uma profissão que é muito importante. Vamos supor, alguém que trabalha em construção civil, ou alguém que é diarista. É natural que essa pessoa, no fim do dia, não consiga ler, porque ela já está muito cansada. Mas a leitura, a literatura em geral, ela é uma coisa que ela nos permite nos conectar com outras histórias, nos conectar com outras pessoas e também ouvir a nossa voz, né? A gente ouve a nossa voz mental. Quando a gente lê a partir do nosso narrador, da gente enquanto narrador. Então, ler livros foi uma coisa que eu retomei com muita força e me fez muito bem. Praticar esportes é outra dica que eu dou, que eu acho que é uma dica de autocuidado. E aí, novamente, né, quando a gente vai falar desse mundo que tem tantas coisas ruins, tem coisas boas que às vezes se tornaram coisas ruins. As atividades físicas, elas, por conta de várias lógicas, assim, né, de padrão de beleza, de pessoas que querem buscar um ideal de serem mais bonitas, as atividades físicas, elas ganharam uma nova conotação no nosso período atual. Então, quando a gente fala em atividade física, a primeira coisa que a pessoa pensa é: eu vou fazer academia para ficar magra, para ficar bonita, eu vou fazer academia para ficar fortinho, para ficar másculo. E tudo bem, se você quiser isso também, ok. Mas não sinta que é uma obrigação você fazer exercício físico para moldar o seu corpo num formato que agrade aos outros. Seu corpo, ele é perfeito, ele vai ser perfeito do jeito que for. A saúde, ela engloba muitas outras formas de cuidado, que não apenas esse cuidado de ter um corpo que aparenta ser saudável, que nem sempre é. Sobretudo porque é saudável fisicamente, mas pode não ser, por exemplo, mentalmente, né? Então, o esporte, ele precisa ser ressignificado. E aí eu penso no esporte, eu penso que, bom, para quem está sempre com muita gente, eu trabalho com muita gente, com multidão, com redes sociais, de repente um esporte que é mais introspectivo pode balancear, fazer uma caminhada, correr sozinho, fazer uma natação. E, pelo contrário, para alguém que às vezes se sente muito sozinho, para alguém que trabalha com computador, com máquinas, com pesquisa, uma atividade física que seja interativa, que seja recreativa, que seja com a família, que seja mais lúdica, pode ser mais interessante, porque é um momento também de se conectar com as outras pessoas. Então, o esporte é algo que eu acho imprescindível. E, por fim, uma das coisas que eu entrei em contato mais recentemente é a meditação. E quando eu digo meditação, não é necessariamente uma coisa espiritual ou religiosa, pode ser também, caso seja a sua forma de enxergar a meditação, todas as formas são válidas, mas quando eu falo meditação, eu falo muito no sentido de refletir, de tentar estimular o nosso pensamento para se desacelerar, para conseguir respirar, ouvir os nossos sentidos. E aí eu gosto muito, por exemplo, de aromaterapia, né? Eu comecei a utilizar incensos esse ano, recebi um incenso de presente, passei a utilizar todo mês praticamente. E eu gosto porque eu sou uma pessoa que, quando eu comecei a meditar, eu me cobrava muito, né? Desliga sua mente, desliga sua mente, desliga sua mente. Não é assim. A meditação não funciona como uma coisa que você tem controle. A meditação é o oposto disso, é você não ter controle. Então, para mim, uma coisa que me ajudou a deixar a minha mente viajar e os pensamentos irem e se acalmarem, uma coisa que me ajudou muito foi estimular os outros sentidos. Então eu gosto de estimular o tato, é o momento de sentir também, né? Esse nosso corpo, ele tá aí no mundo, correndo, andando, pegando ônibus, pedalando, indo pro trabalho, e às vezes a gente não tem noção de como ele tá. Então eu gosto de meditar, fechar os olhos, né, para tirar um pouco da visão, que é um sentido que eu uso com muita frequência, e apalpar meu corpo, sentir como tá a minha pele, como tá o meu calor. E além disso, também outras formas de estimular os sentidos, né? Então, fazer silêncio, ouvir os barulhos ao seu redor. Eu também curto muito sentir os aromas, né? Então, quando eu acendo incenso, eu fico tentando buscar o aroma dele com o nariz e procurar onde eu consigo sentir ele. E acho que essa prática ela é bem bacana, assim, ela é muito sinestésica e ela permite que a nossa mente consiga sair daquela velocidade acelerada e ir para uma velocidade mais tranquila, né? Conectar os pensamentos de forma mais casual. Então, essas são algumas práticas. Você falou na meditação, achei legal, porque realmente acho que todo mundo tem esse conceito sobre meditação, né? Que meditação é você não pensar em nada, mas eu não consigo pensar em nada. E realmente ninguém nunca conseguirá, né? Pelo menos não
Não no nosso nível, talvez alguém aí que já se alimente de luz possa conseguir atingir esse nível. Mas você falou isso, eu lembrei que no curso de naturologia a gente um dos módulos que a gente estuda, e a meditação é justamente essa prática do agora, né? Quando você fala da meditação de se tocar, eu também, a minha meditação, ela sempre é guiada, né? Então, eu preciso começar mexendo o dedo dos pés, os pés, a perna, o joelho, sentir meu corpo, porque justamente a verdadeira meditação é aquela prática mental que te coloca no agora, que você não consegue ficar pensando no que passou, nem a um segundo atrás e nem no que virá um segundo na frente. Então, quando eu consegui entender isso e comecei a exercitar, foi mais fácil eu ter coragem de dizer que estava meditando. Fica mais fácil. E aí cada um vai desenvolvendo, né, a sua estratégia. Depois, outra coisa que você falou sobre o autocuidado aí, que eu me lembrei esses dias. Eu vou só fechar a janela que começou a chover, tá? Mas aí eu vou levando o celular. Tá bom. Que esses dias eu ouvi, né, inclusive nas minhas sessões de psicoterapia, que estão sendo online, e eu sou extremamente agradecida porque a internet tem nos permitido, nesse momento, desse tipo de prática, que eu entendi, hoje eu entendo que o autocuidado é também você fazer aquilo que te faz bem, né? Você deu essas dicas, que é o que está configurado ao seu jeito, Gustavo, de ser. Mas cada um de nós temos o nosso jeito de ser, de nos sentirmos bem, né? Uma prática bem comum, então, que nós estamos adquirindo, né, e que eu acho que isso é super legal para a gente, é essa questão de escolher realmente, uma vez ou outra, desconectar o celular, por mais difícil que seja, por mais cobrados que sejamos no dia seguinte, porque não demos alguns retornos que as pessoas esperavam da gente imediato, né? Então, esse desligamento, né, essa questão de conviver com a família, eu acredito que isso vai muito de pessoa para pessoa. E eu gosto sempre de dizer, olha, tirar da cabeça essa ideia de que, se eu, Aniele, resolvo ficar deitada na minha cama sozinha lendo, não é que eu sou egoísta. Ou se eu, Aniele, sei lá, quero ir caminhar sozinha, não é porque eu sou egoísta, não é porque eu quero me isolar das pessoas, mas a gente precisa entender que a nossa cultura, nós fomos criados para não nos auto-olhar, né? Nós fomos criados para olhar o outro, cuidar do outro, estar sempre, como você disse, para o externo, mas infelizmente essa prática desse olhar voltado para nós, para as nossas necessidades, se a gente alguma vez tentou fazer isso, nós somos chamados de egoístas, nós somos chamados de mesquinhos, nós somos chamados. Então, como você estava dizendo, precisa realmente de uma desconstrução, né? E eu fico pensando, muita gente fala a respeito desse nosso momento de pandemia, mas hoje o meu olhar está muito voltado para o pós-início de pandemia, né? Que é o que todo mundo está denominando do novo normal, né? Nós também vamos precisar, eu costumo dizer que nós tivemos níveis de autocuidado nesse período aí. O primeiro período, que foi aquele divisor, que todo mundo se assustou, e depois o período que a gente se acostumou, e agora o período que a gente já começa a ver como vai ser nossa perspectiva de vida com essa realidade de pandemia que está posta, né? Então, você falou dessas práticas de autocuidado, e eu queria que você dissesse um pouco qual a relação do autocuidado, né? Em que momento o autocuidado ela está ligada a essa questão da saúde mental, né? O que seria saúde mental? Eu já escutei falar a expressão higiene mental, né? Saúde mental, seria a questão só dos pensamentos, né? Às vezes a gente não consegue compreender bem o que está relacionado à nossa mente. Certo. Vamos lá. Foram bastante questões agora. Foi, você pode começar por onde quiser, É porque você tocou falou sobre muitas coisas que eu me identifico bastante, assim, né? mas pode Quando você falar falou, do que você quiser. Quando você falou dessa dificuldade da gente
de parar um pouco com as coisas, parar um pouco com as notícias, com o estudo, com o trabalho, porque dá uma sensação de egoísmo, né? De, poxa, eu tô sendo egoísta. É bem engraçado, porque uma gambiarra que eu criei antes, no começo, assim, porque eu sou uma pessoa muito produtiva. Aí, uma gambiarra que eu fazia era assim, Gustavo, você vai Muito parar, produtiva depois das 11, né? Da manhã. oi? Muito produtiva depois das 11 da manhã. É, não de manhã definitivamente não, mas pela madrugada, que é o horário que eu gosto de trabalhar. Mas, enfim, eu tinha muito uma questão de assim, né? Uma primeira gambiarra para eu conseguir começar a me dar mais perdão e me possibilitar pausar e meditar e parar com os trabalhos e conseguir fazer o autocuidado, a primeira gambiarra que eu tive era assim, eu parava e pensava assim, não, você vai descansar para você poder voltar depois e produzir mais ainda. Então ainda era nessa visão assim, de produzir, produzir, produzir. Então eu pensava muito assim, não, você vai descansar, porque o descanso ele te permite depois produzir mais. E eu acho que as empresas elas estão muito nessa lógica agora, né? A gente está vendo algumas empresas colocando psicólogos, colocando práticas de terapia, colocando algumas coisas legais. E beleza, eu não vou também só criticar, porque às vezes a gente só critica e não deixa que as empresas melhorem. Que bacana que as empresas têm essa iniciativa. Mas ainda não é o ideal, ainda não é o que a gente quer. As empresas elas ainda estão muito com essa visão que eu tinha de gambiarra, né? Elas ainda estão muito assim, a gente vai possibilitar umas práticas de saúde mental, de cuidado e de autocuidado com os nossos funcionários, para que eles consigam ser mais produtivos e a gente lucre mais em cima deles. Não, não é essa a ideia. O autocuidado ele realmente tem uma visão humanística, né? Ele tem uma relação humanitária por trás dele. E também lembrando que o humanitarismo ele não pode ser essa coisa assim de todos os humanos iguais. Não, o humanitarismo ele é entender todas as nossas igualdades, mas também entender as nossas diferenças e ajudar a superar elas. Então, para mim, isso é o que entende o humanitarismo também. Mas, enfim, essa foi uma gambiarra que me ajudou muito, só que hoje eu já estou numa outra reflexão, que é a seguinte, não é pensar em parar, em meditar, em descansar para produzir mais, mas é parar, meditar e descansar porque você precisa disso. Vamos lá, para quem é cristão, por exemplo, a Bíblia ela tem isso, né? Deus descansou no sétimo dia após fazer a criação do mundo. Então, eu acho que nas artes, em tudo em geral, a gente precisa observar a importância do descanso. Só que também é muito importante a gente falar de descanso e reconhecer que algumas pessoas têm muito mais acesso a ele do que outras. Então, para quem já é rico, para quem já tem um patrimônio, para quem já tem uma família, para quem já tem um emprego estável, é muito fácil falar sobre isso, sabe? É muito cômodo. Agora, quando que a gente vai começar a pensar, por exemplo, em políticas de Estado que consigam reconhecer a importância da saúde mental de quem é pobre, da saúde mental de quem é periférico, da saúde mental de quem mora nas favelas, no interior, em cidades pequenas. Então é muito mais complexo falar sobre isso, né? Esse discurso assim, da saúde mental, ele tá até relativamente fácil de ser dito, porque tá meio que em alta, assim, né? Mas a gente precisa sempre não só defender uma coisa, a gente precisa defender algo, uma pauta e falar assim, mas de que forma nós queremos isso? Então, quando eu falo assim de direitos humanos, legal, eu defendo os direitos humanos, mas de que forma? Direitos humanos para quem, de que forma, através de onde, né? Então, é sempre assim. E eu acho que a saúde mental ela entra da mesma forma. Quando a gente pensa no modelo de saúde, a gente precisa saber para quem que essa saúde vai ser feita, né? E aí vem essa pergunta, né, de o que é saúde mental. Eu realmente tenho uma dificuldade de conceituar de forma teórica. Não é o meu tema de estudo, eu tenho muito isso. Você vai sempre notar que quando eu vou falar sobre algo, eu gosto de falar do ponto de vista teórico. Mas saúde mental é algo que eu não consigo falar do ponto de vista teórico. Eu Fale conheço da quem sua trabalha prática. com eu. Fale da sua prática, que a sua prática é mais importante. Mas você já falou tanta coisa que deu para a gente compreender também, né? Eu acho que tem Uhum. super a ver com esse bem-estar, com esse auto-olhar, né? A saúde mental, eu penso, né? Colocando aqui também o meu pensamento, eu não sou muito de teorizar, mas eu vou a partir da minha experiência. Ela está muito ligada com, não só com o pensamento, mas com a emoção que é criada também nos campos do nosso cérebro, da nossa mente, com os nossos sonhos, com as nossas memórias, né? Como é que a gente está tratando as nossas memórias? Eu acredito que saúde mental, ela perpassa por tudo isso daí. As minhas expectativas, as minhas projeções, tudo isso a gente sabe que vamos dizer assim, que transita no nosso campo mental.
E aí eu tenho adotado uma prática que eu vi até num filme bem engraçado, uma comédia que nós assistimos aqui em casa esses dias, e tinha um coaching que falava assim, ele era especialista em dar conselhos, né, e tal, de sucesso, e ele sempre, para poder ajudar as pessoas, por exemplo, se a pessoa queria... Tem uma cena do filme que a esposa dele quer fumar. E aí ele quer ajudar ela a deixar de fumar. E aí ele diz assim, mas para que você quer fumar? E ela diz assim, não, eu quero fumar por quê? Ele disse, não, não estou perguntando por quê, eu estou perguntando para quê. E aí, naquele filme, eu comecei a parar. Eu disse, realmente, para que nós fazemos as coisas, né? A gente está muito acostumado a dizer, como você disse, os conceitos do porquê, explicar por que eu faço isso, por que eu faço isso. Mas eu faço realmente para quê? Para que eu me desconecto do celular? Para que eu fico na cama assistindo um filme? Né? E aí eu comecei a adotar, de maneira particular, quando eu estou, vamos dizer assim, na dúvida de práticas, sejam elas benéficas ou não, para a minha vida, eu começo a me perguntar, mas para que eu vou fazer isso, né? Para que vai Sim, me servir? E tem sido uma estratégia bem interessante, tanto de autocuidado, quanto inclusive também de saúde mental, porque muitas vezes eu me pego pensando em algumas coisas e eu digo, mas para que eu estou pensando nisso? O que é que eu vou produzir? Onde eu vou chegar? Então, eu acredito que o caminho é bem por aí mesmo, né? A gente ir descobrindo as nossas técnicas, eu acho que é o mais importante. Nada está ali prontinho na caixinha, né? Nada vamos dizer assim, padronizado para que o que cabe em um caiba em todos, mas o autocuidado é a gente justamente fazer essa autodescoberta de como eu devo me tratar, de como eu devo me cuidar, de como eu devo me empatizar comigo, né? E aí fica sim. aberto para as perguntas, né? Eu acho que a Sidoca, né? Que quando eu chegar lá em Brasília eu vou ficar chamando ela de Sidoca, viu? Ela falou uma questão interessante que também me ajuda muito, que é a respiração, técnicas de respiração, né? No momento que a gente, qualquer momento, sobretudo nos momentos de descontrole, né? Eu comecei a descobrir o porquê de que me mandavam contar de 1 até 10 quando eu fiz yoga terapia e entendi o valor da respiração correta, a respiração correta. Então, ela falava isso daí, sobre a importância que a meditação também nos faz ter essa consciência da nossa respiração. Se o pessoal tiver alguma pergunta, eu sempre peço para colocar aqui na interrogaçãozinha, porque nos comentários passa despercebido, porque são muitos. E no mais, você pode caminhar aí para suas considerações finais. Onde fica essa interrogaçãozinha? Eu nunca vi isso nas lives. Tem como fazer pergunta direto, é? Tem. Fica perto do lado do campo comentar. Eu não sei se aparece Realmente. para você. Tem uma Não, interrogaçãozinha aqui com duas como eu tô na live caixinhas. não aparece. Mas eu vou observar nas próximas lives que eu participar. Porque realmente o chat aqui a gente vai perdendo, ele vai subindo. A gente olha A aqui. gente perde. E aí eu sempre peço ao pessoal, pelo amor de Deus, não mandem pergunta no chat, não, porque é muita coisa e vai subindo Aham. rápido. E na interrogação a gente abre ela e vê lá. E no mais, de certa forma, assim, já quero dizer que eu estou extremamente feliz pela nossa amizade, pela nossa empatia, pelo que a nossa amizade tem construído a nosso alto favor, né? Quantas vezes ela tem nos favorecido esse alto olhar. Eu acho que o autocuidado também tem a ver com isso, você estar perto de pessoas que te fazem olhar para você, né? Que te fazem descobrir quem você é. Então, o autocuidado, ele não está só nos sentimentos, mas ele está nas relações, ele está, assim, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? É importante a gente estar sempre atento e sensíveis a nós mesmos. Nós estamos em um momento onde a nossa sensibilidade e complacência com os outros está à flor da pele. Mas é preciso Sim. muitas vezes a gente ter essa autocomplacência, esse auto-olhar,
de também dizer assim, olha, peraí, deixa eu parar, deixa eu me ver, né? Como é que eu estou nesse momento? Então, fica à vontade para fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Eu costumo dizer ao pessoal que essas lives passam muito rápido, né? A gente pensa que vai passar 1 hora desenvolvendo o tema, quando a gente vê, já foi 45 minutos. E Sim. aí, fica à vontade. Então, para fechar assim um pouco, né, todas essas reflexões que eu fui abrindo, aliás, fechar não, né, a gente vai só, Fazer como a é que chama? ponte. Movimentar mais ainda a discussão. Eu acho que uma coisa que também é muito importante é a gente sempre tentar se cercar de pessoas que nos dão suporte. Não estou falando de andar só com quem te agrada e só quem te faz bem. Tem pessoas também que confundem. Ah, então vou andar só com quem me faz bem. Vou andar só com quem concorda comigo, com quem pensa igual a mim. Eu vou andar só com o clubinho do Bolinha, o clubinho da Luluzinha. Não. Mas é saber que tem pessoas que elas podem dar suporte. Inclusive pessoas que são bem diferentes de você, mas que lhe fazem bem. É observar que a gente precisa ter essas pessoas perto da gente, porque nos momentos que a gente fica mais mal, que a gente fica mais vulnerável, que a gente fica mais confuso, que a gente não consegue observar bem os nossos pensamentos, pensar muito no ontem, no hoje, no amanhã, de forma mais organizada. Essas pessoas elas podem nos dar um apoio, podem ver a situação de uma forma diferente. Eu acredito muito assim na pluralidade, né? Na diversidade, e não só a diversidade como um discurso assim esvaziado de sentido, mas a diversidade realmente como uma prática, como um entendimento de mundo. Eu acredito muito que quando a gente tem pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com forma diferente de pensar, formas diferentes de ser e de agir, essas pessoas elas conseguem enxergar tudo de forma diferente, né? Então tem muito aquela frase da Angela Davis, né? Que quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Eu gosto de pensar que principalmente os grupos subrepresentados, eles criam um olhar completamente distinto sobre o mundo, sobre a política, sobre a economia, sobre a educação, sobre a ciência, que é um olhar próprio e um olhar muito qualificado. Então, acho que se cercar de pessoas que conseguem valorizar a sua diversidade, seja elas for uma diversidade por ter uma religião que nem todo mundo tem, seja ela uma diversidade porque você tem um corpo que todo mundo que é diferente dos outros corpos, seja uma diversidade porque você possui um tom de pele que é diferente assim da maioria ou do que está na TV, do que aparece muito na mídia, mas cercar de pessoas que conseguem lhe amar dessa forma e que conseguem entender quando você precisa de uma atenção especial por essas questões. Eu acho que isso é tipo muito importante. E às vezes as pessoas que a gente tem ao nosso redor, elas talvez não vão saber ainda lidar com essas questões. Mas a gente precisa também sensibilizá-las e fazer com que elas sejam capazes de, em algum momento, conseguir ser afetuosas em relação a isso. Eu também acho muito importante a gente ser estratégico, sabe? Tem esse conceito de luta, e vamos lutar, a luta dos direitos humanos, tem as lutas políticas. Eu sei que é só uma simbologia, porque na verdade, quando a gente fala de luta, em geral é algo ruim. Mas se a gente fosse pensar numa guerra, numa luta, numa batalha, um soldado, alguém que está ali, né? É meio ruim essa analogia, mas vamos lá. Ele só consegue ir para a batalha quando ele também está bem, né? Então, da mesma forma, para a gente poder ajudar outras pessoas que às vezes estão vulneráveis como a gente, ou mais vulneráveis do que a gente precisa estar bem. A gente precisa estar firme, a gente precisa estar forte. E não é estar forte o tempo todo, mas é saber que uma hora propícia para estar em movimento, em batalha, é a hora em que a gente está forte. E a hora que a gente não está tão forte assim, então talvez seja uma hora para se retirar um pouco de campo. Gosto de pensar assim e pensar também da gente ser estratégico, escolher um pouco os lugares que a gente entra. Eu, por exemplo, por muito tempo não estive na política partidária. Aliás, eu por muito tempo não estive na política como um todo, depois eu fui me aproximando das discussões políticas, eu sempre era aquela pessoa assim, eu não gosto de política, mas aí eu fui me aproximando das discussões políticas, e hoje eu estou também na política partidária, porque em algum momento eu não conseguia estar, eu não conseguia, aquela forma de fazer política, eu não estava pronto para aquela forma, porque ela é uma forma que também tem os seus problemas. E aí, por exemplo, eu já segui esse primeiro conselho da gente se cercar de pessoas que são mais sensíveis, quando eu escolhi um partido político que ele é um partido mais sensível, que ele é um partido mais empático, que traz essas discussões, que reflete sobre essas questões.
E aí, tendo isso, eu consegui também entrar na política partidária agora e estar construindo um partido, né, que é a Rede Sustentabilidade. Mas, enfim, a gente precisa saber quando entrar nas instituições. Se em algum momento eu não estiver lidando muito bem, as notícias sobre política estiverem muito fortes, a política partidária estiver muito violenta, mesmo que eu esteja no espaço que seja melhor, mas se ela como um todo estiver ruim, daí, de repente, pode ser o momento de eu também me retirar. Então, acho que é realmente saber as horas, assim, e também ver discussões que vão realmente valer a pena, sabe? É bem difícil porque a gente quer discutir, a gente quer falar, a gente quer tentar mostrar por outro nosso ponto de vista, e às vezes ele é um ponto de vista que é mais ético, mais comprometido e mais engajado com a mudança, que eu realmente acredito que existem pontos de vista que são melhores mesmo. Mas a gente só vai conseguir trocar um pouco com o outro, dialogar com a outra pessoa, fazer essa ponte, esse diálogo, né, que vai e volta, quando a gente está bem. E se a gente vê que são pessoas que não vale a pena discutir, ou espaços que não vale a pena criticar ou falar, às vezes o silêncio ele também é muito bom. E aí Ou eu finalizo com energia outra que não frase vale da a Ovelha pena Negra. desperdiçar, né? Aquela frase da Nina Simone, eu acho maravilhosa também, que ela fala assim, é preciso saber se levantar da mesa quando o amor não está mais sendo servido. E aí eu acho que isso é uma frase sobre afeto, sobre várias coisas, mas a gente pode levar também para isso, né? É preciso saber sair da política quando ela não está mais sendo um diálogo. É preciso sair um pouco do trabalho quando ele não está sendo mais produtividade e satisfação. Então é se permitir mesmo tudo isso. É isso mesmo. Eu quero te agradecer, né, de todo o coração, a tua disponibilidade. Para mim, você trouxe um olhar de autocuidado extremamente inusitado e inovador. Te agradeço de coração, porque a gente está muito acostumado e acostumada com conceitos, né? E achei muito bom o nosso bate-papo, a forma como você trabalhou esse tema. E agradecer a todas essas pessoas maravilhosas que eu tentei aqui e acenando, né? No emojizinho que aparece para a gente acenar. Porque, como eu já disse no começo, eu não vou mais cometer o erro de citar nomes, porque eu vou esquecer muita gente, mas gratidão imensa e dizer que nós estamos vendo, nós lemos, os sentimentos são muito recíprocos nesse momento, e, enfim, é isso, né? Esse momento nosso, Palavra de Mulher, é esse momento que a gente quer justamente mostrar para as pessoas que tudo que a gente conversa merece credibilidade e quando a gente fala, a gente não fala em vão, a gente fala por experiência, por conhecimento de causa. Tá? Então, agradecer a todos vocês, amigos, amigas, nossos queridos acompanhadores, e vamos aproveitar e curtir lá @Jampa de Todas, né, Gustavo? Que é o nosso espaço Sim. atualmente de construção de uma sociedade mais justa e e menos, vamos dizer assim, emocionalmente prejudicial a todos e a todas nós. Então, obrigada a vocês e na próxima quinta-feira nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, com mais um outro convidado. Quinta-feira o tema tá, ó, show. Vamos falar sobre educação, os desafios da educação para o novo normal, tá bom? Eu vou chamar um companheirão meu que trabalhou comigo em escolas, das quais eu já trabalhei aqui. E no mais, fiquem com Deus. Um beijo, Gu, brigadão. Boa noite de Tá. trabalho. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um abraço para vocês.